vem vindo o homem de Assis, com seu canto, seu encanto, com seu verbo de amor. Vem de longe, Francisco de Assis, os seus olhos me chamaram e eu então segui. Irmãos também éramos jovens, casados com a pobreza. Louvado sejas, meu Senhor, as criaturas, um irmão só. A irmã Lua. Lá vem vindo o homem de Assis, com seu canto, seu encanto, com seu verbo de amor. Vem de longe, Francisco de Assis, os seus olhos me chamaram e eu então segui. Oh, irmãos também éramos jovens, casados com a pobreza. Louvado sejas, meu Senhor, as criaturas, o irmão só. Oh, irmã Lua, as criaturas, o irmão só. A irmã Lua. Seja bem-vindo, Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Francisco de Assis. Em meu coração, em meu coração, em meu coração. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa virtual, Centro Espírita Arauto de uma Nova Era, hoje com o seminário Francisco de Assis, Ética e Espiritualidade. Vamos agora fazer a nossa prece para os nossos expositores começarem a temática da tarde de hoje, que vai ser bem reflexiva para todos nós. Pai misericordioso, Jesus, nosso irmão amado, nosso mestre divino,
E a ti, Francisco de Assis, benfeitor da nossa casa espírita, e toda essa falange franciscana que nos acompanha a cada momento, a cada passo, para que possamos fazer o melhor nas nossas casas, nos nossos lares, com a essência franciscana e com a essência do Cristo em nossos corações. Hoje amanhecemos tristes, todos os irmãos da nossa casa, com a despedida do nosso querido Edson, trabalhador, sempre alegre. Que a sua alegria fique presente nos nossos corações para sempre. Aquele sorriso, aquele toque de mão, o abraço carinhoso, sempre uma palavra amiga. Isso é o que vai ficar para sempre guardado em nossos corações e em nossas mentes. Cada um de nós, trabalhador do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era, vai ter a sua lembrança, o seu momento guardado com ele. Querido Edson, receba da espiritualidade as flores de luz, que o seu caminho seja iluminado, que a sua trajetória, a partir de hoje, a partir dessa nova jornada que lhe aguarda, seja de muita paz e muito amor. Por onde passares, que a sua alegria se transborde e sinta sempre os perfumes das flores que serão depositados sempre nos seus braços. Que a sua paz esteja sempre no seu coração, meu querido, e que o amor de Jesus seja o seu leme e o seu guia nessa nova estrada. Muita paz e muita luz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, vamos convidar o nosso irmão Anderson, da nossa Casa Espírita, que será o nosso primeiro expositor, e depois o Márcio Godinho, do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Com vocês, meninos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, Ele me faz tão bem. Chama o silêncio, chama o silêncio, chama que Ele vem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que Ele vem. Márcio, agora é com você. Ok, Jaqueline, obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu vou me apresentar aqui novamente. Meu nome é Márcio Godinho, eu sou colaborador do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Embora eu esteja falando aí para companheiros de uma casa que é a minha casa também, que é o Arautos da Nova Era, mas para quem eventualmente esteja chegando pela primeira vez, eu também estou muito feliz de mais um ano estarmos aqui fazendo reflexões sobre a vida de Francisco de Assis e tentando trazer a vivência desse mestre espiritual para os nossos dias de hoje. E eu também queria dedicar a minha fala, as minhas reflexões da tarde de hoje para o nosso companheiro Edson Frois, que hoje retornou à pátria espiritual. Mandar o nosso abraço muito afetuoso para sua esposa, para os seus parentes, né? E eu me lembro sempre do conceito que o grande psicólogo Carlos Gustav Jung nos traz sobre o conceito da sincronicidade, dizendo que não existe nenhum evento que acontece que não esteja vinculado a uma razão superior. E se hoje, na data de hoje, o Centro Espírita Arautos da Nova Era se dedica a refletir, a evocar a presença de Francisco, né? E esse irmão parte nesse dia, por certo, Francisco de Assis, os seus trabalhadores, os seus franciscanos, por certo, estarão acolhendo o nosso querido Edson e confortando a sua família. Bem, então eu vou aqui tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa fazer as nossas reflexões também. Só um minutinho. Então, vamos lá. Chegou aí para vocês a tela? Chegou, né? Então, vamos lá. Nós vamos tentar, como o Anderson fez, fazer essa correlação entre os conceitos da ética, a espiritualidade profunda trazida por Francisco de Assis. E
não tem nenhum problema que a gente possa, mesmo abordando o mesmo tema, trazer outras reflexões. Eu me lembro que os sábios, rabinos judeus, aqueles verdadeiros religiosos, eles diziam que o texto religioso, né, a Torá, tem 1000 faces. E é impossível que alguém consiga explorar e aprender as 1000 faces da Torá. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode olhar para o mesmo tempo sobre diversos aspectos, sobre diversas possibilidades, tá bom? Então, tanto quanto Anderson, a gente vai tentar fazer essa amarra entre a ética nossa do dia a dia e Francisco de Assis. Então, para que a gente possa relembrar o conceito aí que o Anderson trouxe, e eu gosto muito das palavras, dizem que as palavras elas estão grávidas de significados. Então, a nossa missão é tentar extrair os múltiplos significados da palavra para que a gente possa aprender o sentido profundo que elas contêm. Quando a gente fala em ética, a gente lembra da origem da palavra ética, né, que vem do grego ethos, e que significa casa. E mais ampliadamente, não só casa, porque quando a gente pensa em casa, o que vem à cabeça da gente? Primeiro, a construção material, né? Casa a gente pensa em tijolo, né, na argamassa, né, na pintura, mas ethos é mais do que isso. Ethos também tem o sentido de morada, né? Então, nesse sentido, ethos, a ética para os gregos, tem a ver com a forma com que nós, seres humanos, habitamos e organizamos a nossa própria vida em família. Em outras palavras, ética implica a harmonia dos que moram naquela casa, naquela moradia. Mais do que isso, ética também tem a ver com a forma como eu organizo a minha casa. E se a gente for parar para pensar, cada um tem seu jeitinho de arrumar sua moradia, sua casa, não é verdade? Né? Tem a ver com a forma como eu cuido dos meus quartos, se ele é mais bagunçado ou menos bagunçado, se ele é mais arrumado, se ele é neon, se tem uma tinta assim, se tem uma tinta colado. Tem a ver com a forma como eu arrumo meus móveis, como é que eu disponho a minha sala de visita, se tem mesa para a sala de visita, se não tem. Se eu tenho bibelô, não tenho bibelô. Se eu cultivo um canto sagrado na minha morada, onde estão lá os meus objetos de adoração, se eu tenho algum, né? Como eu arrumo meus livros. Como eu cuido do jardim, se eu tenho um jardim pequenininho na minha varanda, um grande jardim externo. E a morada ainda implica não só as relações com que o indivíduo mantém com seus familiares dentro de casa, mas também como nós nos relacionamos com os nossos vizinhos, não é verdade? Isso não faz parte da nossa morada? Ou quem aqui nunca teve a graça de ter vizinho? Ter vizinho é muito bom, acelera a sua evolução espiritual, né? Ética tem a ver como é que eu cuido, então, até dos meus animaizinhos, dos meus pets, se eu tenho ou não tenho, ou seja, tipicamente, ética para o grego é a forma como eu me relaciono com o meu entorno. E se vocês perceberem no slide, como existem diferentes tipos de moradia, diferentes tipos de organização dentro dos lares, dentro das casas, dentro das moradas, eu posso fazer isso uma analogia com a moral. Cada cultura, cada civilização, cada tempo tem uma forma de arrumar a sua casa, tem uma forma de cuidar do seu moral, tá? Então, toda vez que a gente for falar em ética, isso sempre me ajudou muito a compreender esse conceito, eu vou lembrar de ética como a nossa casa, como a nossa moradia, ok? Vamos ao próximo slide. Então, ética, se a gente quiser traduzir para um conceito mais técnico, a ética é esse conjunto de valores, conjunto de princípios, conjunto de inspirações e indicações que valem para todos. Ok? Como o Anderson comentou, né? A ética vai estudar esta gama de comportamento para todos, pois estão ancorados na nossa própria humanidade.
Em suma, para facilitar, ética significa viver de maneira humana, ou seja, viver humanamente como nos caracteriza, já que nós somos seres humanos, ok? Então, esse é o conceito filosófico de ética visto de uma outra forma. E tanto quanto aí o Anderson foi beber na fonte de alguns filósofos, eu escolhi um filósofo que sempre fez uma reflexão muito grande acerca do campo da ética humana. Esse filósofo é um filósofo do final do século XIX para o início do século XX, chamado Martin Heidegger. E esse que está aí no slide é a principal obra, ou pelo menos a mais importante, publicada por Heidegger, Ser e Tempo. Então, ele sempre fez uma reflexão muito profunda sobre o comportamento humano. Era um filósofo existencialista, e ele fazia muito essa reflexão. Se ética se refere à forma como nós, humanos, deveremos viver e nos relacionar, Heidegger se perguntava, o que é que nos caracteriza como seres humanos? Já pararam para pensar nisso? O que é que nos torna diferente dos outros seres? Numa visão muito simplista, muito biológica, nós diríamos que nós somos seres racionais. Será que sempre seres racionais? Fica essa reflexão. O filósofo, né, e teólogo Leonardo Boff diz que a nossa espécie, né, de homens sapiens, muitas das vezes nós nos aparentamos como homens sapiens dementes. Isso fica muito claro quando a gente lembra do videozinho que o Anderson colocou, né? Como se uma fúria demencial às vezes nos acometesse. Mas, enfim, o que é que caracteriza cada um de nós como os seres humanos? E isso vai servir para que a gente possa fazer a nossa reflexão e chegar a Francisco de Assis. Segundo esse filósofo, né, segundo o Heidegger, ele diz o seguinte, do ponto de vista existencial, o que caracteriza o ser humano é o cuidado. E ele diz que esse cuidado se acha a priori, ele se acha antes de todas as coisas que caracterizam o ser humano. Acreditem, antes do raciocínio, antes do sentimento, antes das emoções, está o cuidado. Então, diz Heidegger, antes de toda atitude e situação do ser humano, o que sempre significa dizer que ele, cuidado, se acha em toda atitude e situação de fato. Eu queria só que vocês primariamente guardassem esse conceito, que para Heidegger, aquilo que caracteriza basicamente o ser humano como humano é o cuidado. Em outras palavras, Heidegger diria, sem o cuidado, ele deixa de ser humano. Ok? Guardem esse conceito, que esse vai ser um conceito muito importante na nossa reflexão. E para que a gente possa se aprofundar nesse conceito de cuidado, eu vou recorrer até um outro pensador muito anterior a Heidegger. E vocês vão percebendo que essa reflexão ética perpassa a humanidade já de muito tempo. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma fábula, uma história, um mito, contado por um grande sábio que viveu teria nascido em torno de 35 antes de Cristo. Ele era um escravo, se tornou escravo do Império Romano, aliás, de Caio Augusto César, né, que foi Higino. Esse homem que tinha nascido no norte do Egito, na Alexandria, era um homem tão sábio que, após tornado escravo pelos romanos, ele dirigiu muitas bibliotecas romanas, né? Era um homem de extrema sabedoria. E Higino escreveu, ou reescreveu,
várias fábulas e mitos que faziam parte do inconsciente coletivo já naquela época da humanidade. E ele reescreve essa fábula, que é o mito do cuidado. E aí fica muito fácil de entender como, desde épocas muito antigas, o homem sempre tentou falar de verdades contidas nas histórias, nas fábulas, tanto quanto Jesus fazia, não é verdade? Se nós abrimos o Evangelho, vemos que o Cristo se utilizava frequentemente da possibilidade de contar parábolas, histórias, fábulas, porque a fábula permite que cada um consiga apreender o sentido profundo da ética, da filosofia, do conteúdo espiritual que está naquela história, de acordo com as suas próprias capacidades. E aí, nesta fábula, Mito do Cuidado, existem 4 personagens principais que vocês conseguem ver no slide. O primeiro personagem é o homem, o outro personagem é o cuidado, o terceiro personagem é Júpiter e o quarto personagem é a Terra. E para que eu não me traia aqui no conto, na fábula, eu vou ler para vocês, que é bem curtinha, a fábula do cuidado, para que vocês percebam da importância daquilo que Heidegger dizia, que caracterizava o cuidado como aquilo que é a fonte do ser humano. Então, diz o seguinte, a fábula Mito do Cuidado. Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Júpiter, dentro do panteão grego, era o deus que estava relacionado ao espírito, aos céus, às leis divinas. Cuidado, então, pediu-lhe que soprasse espírito nele, o que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar o nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu de repente a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se, então, uma discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. E aí entra um outro personagem que eu esqueci de relacionar aí, mas vamos colocar Saturno aí. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, portanto, também de volta... Perdão, você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta esse espírito por ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob os seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu, esta criatura será chamada de homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Então, percebam que interessante. Dentro de toda essa discussão mitológica do mito de cuidado entre Júpiter, Terra, Saturno, quem primeiro cuidou e cuidará sempre do homem será o cuidado. Então, perceba que, na realidade, não podemos falar em sermos humanos, na verdadeira acepção do termo, se não sermos seres de cuidado, de autocuidado e de cuidado com outros. Ok? Então, vamos lá. O fato é que
embora esse conceito seja um conceito tão profundo, tão antigo, de caracterizar o cuidado como um dado elementar da origem do ser humano, nós, na realidade, estamos atravessando como humanidade uma grande crise civilizacional. Uma grande crise se abate sobre nós, gerando um mal-estar terrível. Não sei se vocês já pararam para pensar, muito embora nós vivamos numa sociedade chamada a sociedade da informação, a sociedade da globalização, a sociedade da interconectividade, nunca houve tanta solidão, nunca houve tanta desinformação útil, nunca houve tanta tristeza, talvez, como haja agora. E essa nossa civilização se caracteriza principalmente pela falta de cuidado. Embora esse seja a nossa característica predominante, sermos espécies de cuidado, infelizmente, nós caminhamos períodos humanitários de grande falta de cuidado. E para que eu possa refrescar a nossa memória, embora isso não seja muito difícil de se aperceber, eu relacionei aqui alguns dados que refletem bem a crise pela qual passamos, que está calcada na falta de cuidado. Por exemplo, na gama enorme ainda de crianças que estão submetidas a trabalho escravo. Muito embora isso seja condenado por todos os tribunais do mundo, há crianças ainda que trabalham à custa de um prato de comida ou, quiçá, de uma ração básica para sobreviver, né? Por exemplo, quando refletimos no destino de inúmeras criaturas pobres e marginalizadas que se encontram espalhadas no mundo inteiro. E agora, por exemplo, no momento de pandemia, né, que nós estamos atravessando, estamos lidando com criaturas abaixo do nível da pobreza. Estamos lidando com miseráveis. A nossa sociedade, então, também é marcada pelo descuido pela dimensão espiritual da vida. Vivemos, na verdade, às vezes, numa sociedade imediatista, materialista, sensualista, esquecendo que, na realidade, como nos ensina a doutrina espírita, somos seres espirituais em uma viagem de evolução. A crise de cuidado se reflete no descuido, no abandono da sociabilidade nas grandes cidades. Parece que muitas das vezes fica difícil conviver em sociedade pelo nível de relação que as pessoas às vezes têm uma com as outras. Há grande descuido pelo espírito de fineza, de gentileza, de amorosidade que está calcado na dimensão do cuidado. Isso fica muito claro quando nós olhamos para os níveis alarmantes de violência que permeia todas as sociedades terrenas. Violências contra a criança, contra a mulher, contra homossexuais, contra minorias políticas e assim por diante. O descaso e o descuido, por exemplo, ainda se reflete nas questões relacionadas pela coisa pública. Quantas notícias de corrupção, de desvios, de crimes de colarinho branco são reflexo dessa falta de cuidado em nossa sociedade. Isso desde países ricos até os mais miseráveis. Há um abandono da reverência, que é aquela atitude que a gente reconhece a magnitude de alguém, de algo diante de nós. E essa reverência é indispensável para que a gente cuide da vida e da própria fragilidade da vida. Muitas das vezes nós fomos perdendo esse sentido de reverência como os povos antigos e originários tinham acerca da própria vivência. Relembra ainda o grande descuido e descaso no cuidado, por exemplo, com a nossa própria casa planetária. Infelizmente, por exemplo, estamos atravessando no Brasil índices alarmantes de desmatamento, por exemplo, da floresta amazônica.
né? Novamente, o vídeo do Anderson nos ajudou a compreender isso, né? Como esse homem predador, como esse homem dilapidador usufrui do ambiente, né? Do bioma, da biosfera, como se fosse propriedade dele. E há um grande descuido, por exemplo, descaso pela possibilidade de moradia digna de pessoas que moram em comunidades com grandes dificuldades e até aqueles outros que estão em situação de rua, sem teto, sem chão, com fome. Enfim, esse é um grande reflexo civilizacional da falta de cuidado. E para que eu pensasse apenas um desses exemplos, um desses exemplos, aqui está uma foto, infelizmente, muito comum na nossa sociedade, de famílias inteiras e de crianças que vivem à custa de lixo, que catam lixo na nossa porta, em lixões, de maneira subhumana. Diz o teólogo ainda, Leonardo Boff, e esses filósofos que refletiram sobre essa característica humana grandiosa do cuidado, que esse cuidado é como um grande campo que alberga inúmeros sinônimos ou comportamentos similares dentro dele. O cuidado é um grande conjunto que contém conjuntos menores. É como se o cuidado tivesse múltiplos ecos ou múltiplas ressonâncias que pudessem caracterizar o nosso comportamento. E eu gostaria, na tarde de hoje, de selecionar apenas algumas dessas ressonâncias ou alguns desses ecos do cuidado. E por que eu gostaria de selecioná-los? Porque todos esses ecos do cuidado estavam refletidos na vida e no comportamento de Francisco de Assis. Bem, e aí eu coloquei no slide que, na realidade, uma dessas ressonâncias do cuidado é o amor. O amor que é caracterizado até como um fenômeno universal e biológico. Por exemplo, na tela que eu exponho a vocês à direita, eu tentei colocar aqui o encontro, uma visão universal de duas galáxias, como se elas estivessem aqui dançando, né? Parece uma imagem interessante, parece até dois olhos, mas são encontros de bilhões e bilhões de astros, de planetas, numa foto de duas galáxias que estão se encontrando. Quando nós pensamos na imensidão do universo, ou dos multiversos, que é o conceito atual dos físicos, dos astrofísicos, nós vamos pensando que, com certeza, há de existir uma diretriz superior de modo que esse universo acontecesse. Porque não é possível que uma explosão que aconteceu há quase 15 bilhões de anos atrás gerasse uma explosão de nuvem e poeira cósmica que redundasse nesse universo que é regido de uma forma tão milimetricamente perfeita, né? Tão milimetricamente harmoniosa, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que, por exemplo, apenas falando da nossa casa planetária, do nosso planeta Terra, que apareceu em torno de 4,6 bilhões de anos, se nós tivéssemos apenas uma diminuição ou aumento de alguns graus de temperatura, a nossa Terra não teria se formado. Se o eixo da Terra, por exemplo, sofresse uma inclinação abrupta, maior ou menor, a vida seria impossível. Então, que desenho inteligente é esse que existe na formação do universo que permite que a vida se perpetue? Há de ser uma força superior, né? Que nós conhecemos como Deus, ou o grande arquiteto, ou o grande engenheiro, queira o nome que você queira dar. E repetindo as palavras do apóstolo que disse que Deus é amor, a força que organiza e atrai e forma a coesão de todo o universo é a força do amor. Por exemplo,
Na imagem à esquerda, eu tentei representar os nossos ancestrais hominídeos lá na caverna ainda, né? Época que nós, como em princípios inteligentes, estamos evoluindo a essa época. Os novos estudiosos do evolucionismo dizem que não foi a luta do mais forte contra o mais fraco que gerou a evolução da espécie, mas sim o sentido de cooperação que esses hominídeos tinham uns com os outros, dividindo a sua caça, dividindo a sua coleta, abrigando seus descendentes, protegendo seus descendentes. Então, foi um fenômeno de cooperação e de amor que proporcionou a evolução nossa como hominídeos. E aí está uma ressonância do cuidado, o amor como fenômeno biológico e universal. Essa imagem da direita não precisa de explicações, né? Quem não se encanta com esse momento mágico, né? De cuidado superior da mãe que amamenta seu filho no seu próprio seio. Nesse momento em que o olhar do bebê encontra-se com o olhar da mãe, e ali é uma mágica de cuidado que é, com certeza, a diretriz mais segura de estabilidade e de segurança para um ser humano em formação, que é esse contato materno. E isso reflete esse cuidado biológico como uma faceta do amor. À esquerda de vocês, eu não sei se vocês conhecem esse irmãozinho de vocês. Conhece esse peixinho aí? Então, vou lhes apresentar esse irmãozinho, que é um peixe de água doce, lá da bacia amazônica, que é um tucunaré. Eu não sei se vocês sabem, mas os biólogos dizem que das mais de 1.600 espécies de peixes que existem na bacia amazônica, apenas 10 espécies apresentam um comportamento parecido que o tucunaré papai e tucunaré mamãe apresentam com seus filhotinhos. Eles são peixes que põem os seus ovos, os seus alevinos, em águas geralmente paradas ou pouco movimentadas, e para protegê-los dos seus predadores, eles cavam ninhos debaixo do solo subaquático, formando verdadeiros ninhos mesmo para guardar os alevinos. E guardam monta em torno dos ninhos para atacar os predadores. Então, esse comportamento de nidação, de criar ninhos, poucas espécies de peixes têm. E percebam como essa arte do cuidado já começa a ser ensaiada muito precocemente nos reinos inferiores da natureza. Então, olha que maravilha aí, essa ressonância do cuidado, refletindo o amor como esse cuidado biológico. Uma outra dimensão do cuidado que eu gostaria de dividir com vocês, e que foi uma das grandes características do pobrezinho de Assis, de Francisco, foi a imersão de Francisco de Assis nessa dimensão do cuidado, que é a tentativa de se encontrar a justa medida, que é uma regra chamada regra de ouro. Encontrar a justa medida seria essa tentativa de encontrar o equilíbrio entre o mais e o menos, entre aqueles que têm mais e entre aqueles que têm menos, ou seja, o famoso caminho do meio, tão apregoado pelos orientais, por exemplo, pela doutrina taoísta, pelo taoísmo, né? E isso ficou nitidamente representado no comportamento de Francisco. O Anderson trouxe essa imagem de Francisco nu, e eu propositadamente representei ela novamente aqui, porque Francisco, nascido de pais abastados, de um pai rico comerciante de tecidos, não conseguia compreender a diferença econômica
que mediava entre seu pai, um rico comerciante, e os miseráveis da cidade de Assis, que eram pobres, pobres, pobres. Então, Francisco, nessa atitude, se despe, que, dentre outros símbolos, reflete a sua tentativa de equilíbrio entre os que têm muitíssimo e os que nada têm. Por isso que Francisco viveu com os pobres, para os pobres, e mais do que isso, numa atitude revolucionária, Francisco viveu como um pobre, vestindo pouco, comendo pouco, não tendo conforto. Vocês podem dizer, mas Francisco foi para um outro polo, mas era um polo que convidava a se pensar no caminho do meio. Então, e essa regra de ouro, quantas vezes o próprio Cristo fez referência à regra de ouro ao dizer que à medida com que medirmos os outros, seremos medidos nós próprios, né? Então, uma das ressonâncias do cuidado deveria ser a gente sempre tentar encontrar essa justa medida entre o céu e a terra, entre o pouco e o muito, tanto quanto Francisco fez. Ainda dentro da regra de ouro, da justa medida, como imagem representativa, eu trouxe aqui uma imagem representativa dos povos originais, por exemplo, dos nossos índios brasileiros. Os nossos índios, eles não lidam com a natureza da maneira que nós, humanos, lidamos. Eles se sentem tão integrados, de modo que eles podem pressentir a natureza em seus comportamentos. E olha que são povos que vivem da caça, da pesca, da coleta, da plantação, de uma maneira harmônica, porque eles, indígenas e povos originários, não se sentem apartados e diferenciados da natureza. E hoje está a cosmologia moderna a nos mostrar que nós, seres humanos, somos feitos do mesmo pó que as estrelas são formadas. O mesmo carbono, nitrogênio, ferro, magnésio, fósforo que existe nas estrelas, existe no nosso sangue, existe na arara, existe no peixe, no beija-flor. Então, esse conceito da justa medida é um conceito que nós temos muito a reaprender com os povos originais da Terra, tanto quanto Francisco fazia. Uma outra vertente, um outro eco, ou uma outra ressonância do sentido de cuidado profundo se refere à questão da ternura. É impossível ter cuidado sem ter justa medida, sem ter amor profundo e sem ser terno, adotar essa ternura vital. Por definição, a ternura é o afeto que prestamos às pessoas e o cuidado que aplicamos a todas as situações existenciais. Em outras palavras, é o espírito de fineza, de gentileza, de educação, de sensibilidade, de cuidado que deveremos pôr na relação nossa com tudo que existe em torno de nós, com as pessoas, com os seres, com a natureza. E como imagem representativa disso, eu trouxe para vocês as duas imagens que se seguem. Acima, Francisco representado na ternura que tinha com todos, não apenas com seus irmãos menores de fraternidade franciscana, mas também para com os religiosos, para com os ricos, os abastados, mas em especial com os mais necessitados, com os mais pobres dos pobres. Ele era terno, extremamente terno. E como Francisco conseguia compreender esse sentido de elo e de ternura que liga tudo a todos, Francisco chamava todos os seres da natureza ternamente como irmãos e irmãos. Para ele, Francisco, as aves, a árvore, a grama, a pedra, o sol, a lua, a água, o irmão leproso, a morte, eram todas seus irmãos e suas irmãs
que deveriam ser cuidados com uma ternura extremamente vital. E cabe uma reflexão: quanto de ternura nós temos colocado em nossas vidas nesses tempos tão bicudos, meus irmãos, nesses tempos tão ácidos, né? Nesses tempos tão odiosos, de tantas brigas, né? De tantas contendas, né? Onde cada um compete com o outro e rivaliza outras vezes por questões tão pequenas, né? E vamos lembrando da ternura vital de Francisco de Assis. Um outro eco muito característico desta essência humana que nos caracteriza como humanos, que é o cuidado, é o eco da carícia essencial. E todas as vezes que pensamos em carícia, às vezes as pessoas se remetem apenas ao aspecto biológico do tato-contato, né, da carícia física, mas para a psicologia profunda e para a filosofia, a carícia tem um sentido muito mais profundo. A carícia tem a ver com um ato que reflete a própria essência do ser. Por isso que eu batizei de carícia essencial. Então, por definição, a carícia se transforma numa atitude de reconhecimento. Toda vez que eu faço um ato de reconhecimento do outro, um olá, um bom dia, um aperto de mão, um abraço, uma carta, uma mensagem, um telefonema, é uma carícia. Até avançar nas carícias mais profundas, né? Do abraço, do beijo, mas tudo que faz com que eu reconheça o outro é uma carícia. Portanto, existem carícias positivas, carícias negativas, carícias de plástico, carícias falsas. Mas dentro da dimensão do cuidado, a carícia é essa atitude de reconhecimento. É um modo de ser que qualifica a pessoa em sua totalidade, e não apenas na sua parcialidade. Eu não faço uma carícia ao outro interessado em uma retribuição. Quando eu qualifico o outro de uma maneira global e profunda, eu o qualifico na sua totalidade, no seu pensamento, na sua vontade, nas relações totais que estabelecemos com o outro, né? E vivemos numa sociedade onde a carícia foi relegada a um plano secundário em nome da racionalidade, do desempenho, do sucesso, e fomos perdendo esse contato do reconhecimento do outro na sua totalidade. No sábado pela manhã, eu estava aqui assistindo um programa, já não sei se foi esse final de semana ou outro, muito interessante, que reflete bem essa carícia essencial. Eu vi um grupo de jovens na reportagem que estava fazendo curso sobre moda. E um desses rapazes que fazia o curso sobre moda teve a ideia brilhante e carinhosa da carícia vital e essencial de criar roupas para modelos femininas cadeirantes, porque ele percebeu que nos desfiles de moda não haviam cadeirantes e mulheres cadeirantes, muito menos. E que as roupas nunca eram roupas apropriadas para elas, porque como elas têm muita dificuldade de se vestir, se despir, ele criou toda uma estratégia de moda para criar roupas destinadas a essas mulheres cadeirantes, com velcros que facilitava a sua colocação, a sua tirada, numa atitude de profunda carícia, de afetuosidade, de ternura e de cuidado. Vejam que interessante. E para que eu trouxesse isso representado na vida de Francisco de Assis, eu trago essa imagem estilizada que tenta refletir uma das passagens mais significativas da vida de Francisco de Assis, quando ele, conduído de um leproso, e eu lembro a vocês que na Idade Média, bem como na Idade mais antiga, os leprosos eram verdadeiros alijados da sociedade. Não eram nem considerados entre os vivos.
eles eram considerados seres abjetos. E Francisco, conduído já, inspirado pelo coração de Jesus, vê aquele indivíduo leproso, se aproxima dele, fica naquele conflito entre o aproximar e se afastar, mas rende-se à sua profunda essência de cuidado, vai em direção a ele e lhe beija o rosto numa atitude de profunda carícia essencial e espiritual. Quanto temos a aprender com Francisco? Quanto nos falta essa carícia de uns para com os outros? Um outro eco muito interessante e profundo acerca do cuidado essencial se refere à cordialidade que eu chamei de cordialidade fundamental. O que seria a cordialidade? Novamente, vamos voltar à origem das palavras, né, e o significado que as palavras possuem. Cordialidade está calcado na palavra cordis, que se refere a coração. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, imagina aí o corpício de vocês, o coração, ele fica em tese bem no centro do nosso ser. É como se o coração fosse o centro entre a nossa dimensão superior, que é a cabeça, que representa o nosso céu, e os pés, que representam a nossa dimensão terra. Lembram-se da fábula mito de Higino, onde o cuidado estava a ver com se relacionando com a terra, telos, e com Júpiter, céu? E quem faz esse caminho do meio de intermediação é o coração. Então, nós precisamos, como fez Francisco, resgatar essa cordialidade, a capacidade de acessar o nosso coração para que a gente acesse o coração daquele que está ao nosso lado. O coração ou a alma da terra, do planeta, das árvores, dos animais, das baleias, das focas, dos animais em extinção, do sofrido, do pobre, do miserável, do doente, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma cultura mexicana aqui, né? Uma cultura da América do Sul, dos astecas, uma cultura nahuatl, não sei como se pronuncia, mas uma cultura mexicana, que para os astecas o homem, diferente do nosso conceito, o conceito rasteira que o homem é um animal racional, mas para os astecas o homem é uma díade. Ele é composto de um rosto e de um coração. O rosto do homem é um convite. Toda vez que vemos o rosto de alguém é um convite para nossa aceitação ou não aceitação. Tomara que seja aceitação. Mas, acima de tudo, o homem é um coração também. E este coração é que define o modo de ser e o caráter da pessoa. Quanta falta nos tem feito a cordialidade. E nesta imagem que representei à direita, em cima evoca a imagem da plena identidade de Francisco de Assis com Jesus de Nazaré. A tal ponto que Francisco é considerado um dos maiores ou o maior imitador de Jesus, né? Porque dizem que Francisco conseguiu sentir tão fortemente o coração do Cristo que ele próprio reproduziu essa cordialidade aqui na Terra com todos, com todos. E na imagem de baixo, uma figura representativa que nasceu no seio da Igreja Católica, que faz referência ao sacramento do Sagrado Coração de Jesus, né? Como a refletir a imensidão, né, dessa cordialidade, dessa misericórdia, já que misericórdia tem um radical, cordis, coração. Então, Francisco, plenamente identificado com o coração do Cristo, coloca o seu coração à disposição da Igreja e da humanidade na Idade Média. E também nos lega esse coração até hoje. Ainda uma outra faceta, uma outra dinâmica desse cuidado essencial
que Francisco tão bem representou é a chamada compaixão radical. E o que seria a compaixão? Compaixão seria compartilhar a paixão do outro e com o outro. E paixão vem de patos, sentimento. Então, toda vez que nós compartilhamos o sentimento que vai no coração do outro, o nosso sentimento do coração é dividido com alguém, há aí a participação da compaixão. Em outras palavras, compaixão seria sair de si e entrar na galáxia do outro para sofrer com ele, alegrar-se com ele, caminhar junto com ele e construir a vida com ele. Talvez uma das maiores contribuições éticas e espirituais acerca da compaixão tenha sido dada por Siddhartha Gautama, o Buda, né? Que reconheceu que uma das origens do sofrimento é a falta de compaixão. E o caminho de libertação para o homem, sem dúvida, é a compaixão profunda, a compaixão radical. No judeu-cristianismo, nós temos o correspondente da compaixão, que seria a misericórdia, seria o rahamim dos judeus, né? E misericórdia, né? Novamente aqui o radical cordes, né? É ter entranhas, né? É sentir com as entranhas a realidade do outro, né? Que sofre mais do que nós. Então, dentro do cristianismo, Jesus foi um ser de extrema misericórdia. Sentia com as suas próprias entranhas o sofrimento do outro e a ele se entregava em compaixão. Aqui, relembrando, então, a contribuição do budismo, né, acerca da compaixão, né, uma fala do Lama atual, do Dalai Lama, onde ele diz o seguinte: se tiver amor e compaixão por todos os seres sencientes, em especial por seus inimigos, este é o verdadeiro amor e a verdadeira compaixão, a compaixão que é irrestrita. Amor e compaixão nutrido por seus amigos, esposas e filhos não são verdadeiros em sua essência. Palavras do Dalai Lama, tá? Se quiserem brigar com ele, fiquem à vontade, me tirem fora disso. Dalai Lama diz que, para o budismo, esse tipo de amor e compaixão parcial são apego. E esse tipo de amor não pode ser infinito. Aliás, creio que nós devemos aprender muito com o budismo e com Jesus, porque a compaixão budista e a misericórdia cristã envolve dois aspectos que eu relacionei aqui. Um aspecto do cuidado, que nós já dissertamos bastante. E para que nós tenhamos cuidado com o outro, é preciso se aproximar para dele cuidar. Isso fica fácil até de compreender um pouco. Mas a compaixão búdica significa também desapego. Aí o bicho pega, não é verdade, meus irmãos? Porque o desapego significa não reter o outro em nosso controle, em nosso destino. E aí isso significa afastar-se. Ou seja, eu preciso cuidar profundamente do outro, mas sem a ilusão de controlá-lo, de tê-lo em minhas mãos, de determinar que destino que ele siga, de determinar que ele me agradeça. Essa é uma grande lição judaica, cristã, budista, taoísta, enfim, isso é uma grande lição do cuidado profundo e amoroso. E para que nós pudéssemos relembrar da profunda compaixão de Jesus, Jesus como um bom judeu que era, e ele que tinha dito que não viria destruir a lei, que bebia seu conhecimento na primeira fonte de revelação espiritual, que foi a revelação dos antigos judeus, a primeira revelação, a revelação mosaica, eu trouxe aqui um texto de Salmos que reflete esse Pai amoroso e bom que Jesus tantas vezes se referiu no seu Evangelho, acerca da compaixão desse Pai misericordioso. Então, o Salmo diz o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.
Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. Ou seja, o Deus apregoado por Jesus, sentido por Jesus, refletido por Jesus, é um Deus de extrema compaixão e misericórdia. E não poderia ser diferente na vida de Francisco. Francisco reúne, então, meus irmãos, para que nós possamos nos aproximar do final da nossa fala, todas essas qualidades infinitamente representadas do cuidado profundo e essencial. O amor, a caridade, a compaixão, a fraternidade, a ternura, a convivialidade, a misericórdia. Francisco de Assis é, então, a própria fraternura desse irmão universal. A tal ponto que dizem os seus historiadores, né, que quando Francisco se preparava para receber a irmã morte, ele pede que um irmão menor chegue e escreva que as seguintes palavras: eu me afasto de vós como pessoas, mas vos deixo o meu coração. Então, o coração de Francisco significa para todos nós um estilo de vida. A expressão genial e profunda do cuidado. Uma prática de confraternização e um renovado encantamento pelo mundo. Em outras palavras, Francisco representa essa possibilidade da gente ter um estilo de vida calcado no cuidado. Para que nós não sintamos que Francisco está lá apenas na Idade Média. Ué, mas o que tem a ver isso com a vida atual? É possível imitar Francisco nos dias de hoje. E para que eu possa terminar a nossa fala e exemplificar esta possibilidade de agir franciscanamente nesse 2021 que estamos vivendo, nesses tempos tão bicudos e desafiadores do ponto de vista espiritual, eu trago a imagem de um religioso que adotou um codinome de Francisco, que é o Papa Francisco, que numa atitude franciscana cria lavanderias no Vaticano para que os pobres que habitam as ruas possam lá lavar as suas roupas, porque, caso contrário, estariam ao relento e mal cheirosos, porque não teriam a possibilidade de cuidar minimamente de sua vestimenta. Então, meus irmãos, eu espero que eu possa ter passado um pouquinho da ideia que eu queria colocar na tarde de hoje, classificando, né, o comportamento ético e profundo do cuidado profundo e as suas vertentes do amor, da compaixão, da misericórdia, da ternura, da convivialidade, da cordialidade que Francisco tão bem nos ensinou, né? E que essas virtudes possam encher os nossos corações, as nossas famílias, os nossos atos, neste momento, repito, tão delicado, onde se clama tanto por amor, por tanta misericórdia e por tanta compaixão. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, né? Que Jesus e Francisco nos envolvam. Obrigada, Márcio, pela sua excelente exposição. Muito obrigada. Anderson, a gente não tem pergunta, não. Beleza. Então, nós ficamos por aqui.
tem uma última música, Sou um Ser Maior. E a gente pede para o Márcio fazer nossa prece final. Tá bom, Márcio? Ok, amigo. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um povio de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão, apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim.
Então, meus queridos irmãos, vamos orar em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, que sempre misericordioso e compassivo, porque refletiu o imenso amor de Deus em sua vida, nos mandou à Terra, através de todos os séculos, seus representantes maiores, que souberam exemplificar com maestreza o amor, a caridade, a compaixão, a misericórdia e a ternura. Em especial, Jesus, na tarde de hoje, nós estamos, Senhor, te agradecendo a presença na terra de Francisco de Assis, de Pai Francisco, deste amante da pobreza e dos miseráveis, que nos legou, Senhor, até hoje um imenso cabedal de conhecimentos acerca do Evangelho a ser vivenciado, a ser experimentado. Querido Pai Francisco, onde te encontres, Senhor, nas esferas superiores da vida espiritual, continua agindo para conosco com a mesma solicitude, com a mesma misericórdia, com a mesma ternura e com a mesma fraternidade, porque ainda, Senhor, ainda estamos presos à ilusão do mundo material e não sabemos ainda compreender com profundidade a profunda relação que une todos os seres sencientes no universo. Temos muito, Senhor, a aprender com o teu profundo amor e com a tua profunda simplicidade. Mas naquilo que for possível, Senhor, permita, Pai Francisco, que possamos agir com um pouco de cordialidade e fraternura com aquele que nos cercam, com os nossos familiares, amigos, mas também com aqueles que se consideram os nossos inimigos. Em especial, Senhor, em especial, Pai Francisco, te pedimos na tarde de hoje pelo nosso companheiro Edson Frois, que adentrou no mundo espiritual na data de hoje. Que os seus trabalhadores espirituais, misericordiosos e bons, possam continuar a recolhê-lo e socorrê-lo e ajudá-lo nesta transição da vida material para a vida espiritual, bem como o Senhor, bem como o Paizinho Francisco, a todos os seus familiares que sejam confortados e amparados. Dai-nos, Senhor, entranhas de misericórdia, hoje, agora e todo sempre. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de conhecermos o teu Evangelho, a doutrina espírita, e de termos amigos tão queridos entre os espíritos e entre encarnados. Que Jesus possa abençoar o Centro Espírita Arautos de uma Nova Era e todos os seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Segue conosco, Jesus, hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. Obrigada, Márcio. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. Paz e bem, uma ótima semana para todos. Obrigada, gente. Cecília, um beijo.